Olá, vamos continuar aqui então com a parte 2 da nossa aula de HTTP com Angular 2 Casale.com. Na primeira parte nós criamos a API RESTful, agora nós vamos criar a interface, a parte front-end com o Angular 2. Eu tenho aqui os arquivos do template da aula 10, tá? Então basicamente eu vou entrar aqui no diretório e já executar o npm install para ele baixar minhas dependências. E esse projeto, esse template, ele está muito parecido com o da aula anterior. Basicamente, o que nós vamos focar, as diferenças serão aqui nos arquivos de service, que o nosso service anteriormente ele era um service local. Agora, nós vamos alterar esse service para suportar as chamadas HTTP. Então, ele tem uma estrutura básica aqui, nós vamos ter que implementar todos esses métodos. A parte de components ela ainda está bem parecida com a anterior. Em models eu criei um novo model, que seria esse login que retorna o ID, TTL, created and user ID. E você pode estar se perguntando por que eu criei essa model com esses nomes. E basicamente é porque, se a gente voltar aqui na nossa API, na parte de user e login, se eu digitar aqui username Márcio, password 23456 e realizar essa requisição, olha o response que o strong loop me retorna, justamente aqueles campos que eu mapeei. Então o ID, time to live, que seria quanto tempo que esse token expira, quando que ele foi criado, e o ID do usuário. Então o que é importante para a nossa aplicação, para o login, vai ser será o ID, que é o token que a gente vai ter que mandar a cada requisição. Mas é sempre mais fácil, mais prático você criar um model para receber e já fazer esses dados, fazer o parse deles, bind do JSON para o objeto. Por isso que eu acabei criando aqui um com todos os dados. Um sistema de login mais completo, ou com mais controle, seria útil utilizar até esse time to live, o user ID. Então é que no nosso caso é um pouco mais simples, nós vamos usar só o ID mesmo. E o restante do projeto está basicamente o mesmo, as views também estão as mesmas, a questão das rotas é mais o foco no serviço, pequenas alterações nos components, na forma como nós vamos tratar aí os dados. Então ele acabou de executar aqui o npm install, eu vou dar o npm start para a gente já ter a nossa aplicação rodando. Então a aplicação está aqui, está funcionando perfeito. E agora sim nós vamos começar aqui a codificar. Então, visto que a maioria das requisições no Angular acaba sendo muito parecida, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acabar criando primeiramente um serviço utilitário para requisição de HTTP. Ele vai guardar algumas informações que nós vamos usar ao longo de todas as requisições. Então, para não ter que ficar para todo componente, para toda service e requisição que eu for fazer, eu tenho que ficar definindo headers ou definindo token, uma porção de configurações. Eu acabei isolando isso em um serviço externo aqui, que seria esse fservices http e util services.ts. Então preciso criar esse arquivo aqui, http e utils service.ts. Na verdade é útil, não é utils. Vou renomear ele aqui. Eu preciso apagar aqui os arquivos que foram compilados, né? Então tá, agora tem ele aqui, http e util service, tá certo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou copiar e mover esses arquivos para lá.
E agora nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, ele é um service, HTTP UID service, com anotação que marcação injectable, como nós já fizemos nos outros serviços. Então aqui eu tenho o import do injectable. Esse é o pacote principal do HTTP do Angular, o HTTP. Então, no nosso caso aqui, nós vamos precisar usar 3 objetos, que é o response, headers e request options. E nós também vamos usar observers. Vou falar um pouquinho melhor disso logo na sequência. Então eu preciso usar esse observable aqui, o RxJS observable, que é uma forma mais completa, diferente de fazer a requisição. Então no nosso service basicamente tem uma API URL, que é aquela API básica, a URL básica daquela nossa API, né? No nosso caso localhost 3000 API. Se você olhar no console aqui, ele sempre fala qual que é a nossa API. Então aqui está 000, como eu comentei, eu estou usando o localhost, que é basicamente a mesma coisa. Seria a mesma coisa usar o 127.0.0.1. Todas são referências para a mesma máquina local. Aí o primeiro método que eu criei aqui foi o URL. Então todo componente vai gerar uma URL, por exemplo, localhost API /alunos/id. Então essa URL é variável e aí o que nós vamos fazer? Eu criei um método utilitário para fazer para gerar essa URL para a gente. Basicamente ele recebe um path e vai concatenar com essa URL. Então, se eu receber aqui alunos, por exemplo, então ele vai gerar diz API URL mas alunos. Então, ele vai retornar essa URL para a gente, para não precisar, porque essa API URL é bom estar isolado em um lugar só. Vamos supor que por algum motivo você migre de servidor, coloca um servidor remoto e não é mais esse localhost, vai ser um outro IP. Imagina a dificuldade para fazer alteração em todo o sistema. Então, essa base URL, essa API URL é bom estar isolada sempre num local só. Pode ser que você mude a porta também e comece a ter problema aí. Então, é importante fazer isso. Aí depois eu criei aqui um headers. Nós estamos trabalhando com JSON, então é importante nós passarmos sempre o Content Type Application JSON, porque nós estamos mandando JSON, esperando JSON. A comunicação nossa é através daquele JSON, aquele Object Notation, igual o que nós vimos aqui, né, na nossa API. Essa é uma notação JSON. Então, é importante a gente sempre deixar claro que a gente está usando o JSON aí, API. Aí depois disso, esse bloco aqui é para focar na parte da autenticação, tá? Nós vamos ver melhor como isso funciona daqui a pouco. Mas basicamente o meu token que nós estávamos armazenando no Session Storage, que era um objeto de nível de sessão. Então, se eu fechasse o browser, a janela do navegador, eu iria perder o meu token. Agora eu passei a armazenar nesse local storage. Poderia estar no Session Storage, não iria dar muita diferença. Mas aí dá para vocês verem também a utilização do local storage. Ele vai ficar lá. Ele não vai expirar. Você pode fechar a janela do browser, abrir de novo e o token vai se manter ali. Então, quando eu efetuar o login, eu vou pegar esse token aqui, que é esse ID da nossa requisição da API, e vou setar no meu objeto token no meu local storage. Então, toda requisição, se tiver um token, ele vai setar um parâmetro authorization com o token. Então, o Strong Loop, ele funciona autenticação, né, de acesso baseado a token. Então, você tem que fazer o login, obter o token, e para cada outra requisição que necessite autenticação, você precisa mandar no header da tua requisição esse header authorization com o token. Então, é isso que isso aqui faz. E aí ele cria um objeto headers com essa configuração e gera esse request options e retorna o option. Então esse options nós vamos ver mais adiante que em toda a requisição do Angular nós vamos enviar esse options. Então
eu vou fazer a requisição para obter os dados do aluno, eu tenho que passar essas informações para ele. Para cadastrar aluno, eu preciso passar essas informações, de modo que o Angular e a API saibam se comunicar ou se entender e autorizar os acessos e tudo mais. Depois nós temos aqui o extrair dados. O Angular, ele retorna, quando ele recebe a requisição do servidor, ele vai te devolver um objeto desse response. Esse response, ele contém um método chamado JSON. Então, se você fizer response.json, ele vai te criar um objeto data, que é o objeto que você pode retornar. Então, esse retorno aqui ele fala, ou eu retorno esse objeto data, ou se não retornou nada, ou algum problema, ele te retorna um objeto vazio. Então, toda retorno de requisição, nós vamos acabar chamando esse extrair dados, só para já fazer um pré-processamento da nossa resposta, gerar um objeto JSON e retornar para a gente, para facilitar, não precisar ficar chamando toda hora esse objeto aqui. E por último tem um processar erros aqui, que é um método um pouco genérico, tá? Uma aplicação real, você vai querer provavelmente trabalhar mais esses erros. Então sempre conforme nós veremos, uma requisição ela pode ocorrer com retorno de sucesso ou erro. No caso de sucesso, esse extrair dados nós vamos utilizar. No caso de erro, nós vamos chamar esse processar erros. E aí esse objeto erro, ele contém algumas informações do erro, que vai variar muito de API para API, tá? Então, no nosso caso aqui, eu estou ignorando esse erro. Eu só vou lançar um erro padrão que, deu um erro acessando o servidor remoto. Mas aí é questão de você inspecionar esse objeto e tentar procurar o retorno da tua API, que pode conter mensagem de erro ou coisas do tipo para você trabalhar com ela. Ok? Então aí nós temos aqui. Aí agora nós precisamos configurar o HTTP na aplicação. Então o Angular ele tem um provider HTTP, que são um conjunto de serviços para facilitar aí a nossa vida. E eles estão dentro do pacote Angular HTTP e seria esse HTTP Providers, que contém quase todos os providers aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos importar esse HTTP Providers e o nosso HTTP Util Service. E vamos inicializar, passar aqui como um provider na inicialização do component, como nós fizemos com a rota. Então, como nós vamos usar o HTTP em praticamente todas as nossas telas nessa aplicação, então faz sentido eu colocar esse import aqui. Se a sua aplicação não for usar em todos os momentos o HTTP, é provável que você deva mover essa importação para o seu component ou para o seu service, para não sobrecarregar a aplicação. Mas no nosso caso, como todas as telas vão envolver o HTTP, não faz sentido eu ficar importando esses providers em toda a aplicação. Então eu vou copiar aqui o código do app main. Então aqui eu tenho o meu main.ts. Eu vou substituir aqui que acho que eu fiz a coisa errada. Copiar de novo. Pronto. Então eu importei aqui o meu HTTP provider, HTTP Util Service, e no Bootstrap, assim como nós fizemos com o router, passo aqui o provider e o service, e eu tenho agora ambos os objetos carregados. E a aplicação continua. É bom sempre ir verificando, porque como ele faz a compilação em tempo de execução, se você pegar algum erro, a aplicação provavelmente não vai carregar e você vai conseguir identificar o problema mais fácil. Então é bom sempre estar checando aí. E aí, conforme eu falei, existem duas formas, não duas, mas as duas principais formas de fazer requisição HTTP no Angular, que são usando os promises ou observers. O Angular 1 usava somente esses promises,
porque o HTTP ele é uma requisição assíncrona. Então esse objeto promise ele efetua a requisição, ele não vai bloquear o processamento da aplicação e ao mesmo tempo ele vai, quando ele receber o retorno do servidor, ele vai processar. Então ele vai ficar aguardando ali o processamento da requisição. É um objeto que ele é bem pontual e faz exatamente isso. Ele faz a requisição assíncrona, não bloqueia o processamento da aplicação. Quando ele receber o retorno de sucesso ou erro, ele processa e acabou. Mas no Angular 2 foram introduzidos observers, que são objetos que na sua forma mais básica funcionam exatamente como promises. Também ele vai executar assíncrono a requisição, esperar por um sucesso ou erro, porém ele tem mais características, mais recursos que os promises e pode, dependendo da situação, ele pode ser bastante útil. Por exemplo, o observers é possível configurar retentativas. Então vamos supor que você executou uma operação de listagem de alunos, você pode configurar ele para fazer até 3 tentativas. Então ele tentou buscar, ele retornou um erro, ele vai saber, ele vai falar, tá bom, vou tentar mais uma vez. E pode ser que na segunda ele consiga. O promise é limitado a só uma requisição. Então o observers ele tem algumas questões dessa. E você pode adicionar algum delay se estiver fazendo um campo de autocompletar. Você pode criar tipo um delay de 300 milissegundos entre cada requisição, porque dessa forma você não faria uma requisição a cada vez que o usuário digitasse algo no campo de autocompletar. Então, por isso eu optei por usar o observers aqui. Eu acho que é bom começar com observers, já que é um recurso que o Angular 2 tem, fornece para a gente. Então prefiro usar, mesmo ele sendo um objeto um pouco mais pesado, eu acho que vale a pena. É um assunto também bastante extenso, então para essa aula nós vamos usar ele na forma mais básica mesmo, somente para requisição. E mais para frente eu devo criar alguma aula, algum outro artigo focado em observers, mostrando mais recursos dele em avançados. E como esse observer ele é um módulo desse RxJS, que ele é bastante complexo, o Angular ele acabou isolando, ele particionou esses objetos em diversos módulos menores e você pode importar à medida do que você vai utilizar. Então nós não vamos importar todo o módulo do RxJS, nós vamos importar só o que nós vamos usar na aplicação. Então por isso nós vamos criar esse arquivo aqui, ó, rxjsoperators.ts na nossa raiz. No app. Então aqui eu tenho que criar um novo arquivo, rxjs operators. Opa, eu de novo coloquei o nome errado dele. Esqueci de colocar o S. Pronto. E nós vamos adicionar esse conteúdo nele. Então aqui é só uma série de imports. Para falar a verdade, aqui tem até imports demais, tá? Nós nem vamos usar esse switch map, distinct until unchained, mas essa é uma configuração básica, assim, para a utilização dos principais recursos dos observers. Então, eu já deixei aqui com algumas coisas a mais. Se vocês forem utilizar, já tem alguns recursos a mais importados. E aí, voltando aqui, nós temos que importar esse arquivo. Então a melhor forma de importar ele é no nosso componente principal, no app component. Aqui.
porque assim ele também já vai ficar disponível aí para toda a aplicação. Mas novamente, se a tua aplicação não for utilizar HTTP em todas as partes, talvez seja melhor você importar esse arquivo somente onde você realmente utilizará a requisição para não sobrecarregar muito a aplicação. Então, com isso, nós acabamos de configurar o nosso módulo HTTP. Então, basicamente, nós criamos um service utilitário de HTTP, importamos os providers HTTP e passamos no bootstrap da aplicação e criamos um arquivo de import da biblioteca das dependências dos observers que nós vamos utilizar na requisição. Então agora nós vamos criar a tela de login, implementar a tela de login, que é fazer essa tela aqui funcionar, porque ela não está fazendo nada ainda. Então a primeira coisa é alterar o nosso login service. Então eu vou copiar esse código lá e aí a gente dá uma olhada no conteúdo dele. Fechar um pouco aqui. Então aqui, autenticação, deixa eu confirmar. Não, é o service, desculpa, services, login service. Então, login service. Então, reparem que aqui eu só deixei esse logar, sair de logado. Agora eu vou realmente implementar. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, agora tem alguns imports novos, tá? O HTTP, Observable, e o HTTP Word Service. Então, a primeira coisa que eu defini aqui foi alguns paths. Então, eu tenho o login URL, users login, que é o mesmo que se nós olharmos aqui, foi a URL que ele executou, ó, users login. Então, nós precisamos dessa URL, tá? Então, nosso subpath aqui é users login e o restante é a nossa API. Criamos o consultor passando o nosso HTTP e o HTTP útil. Aqui o logout deixei em branco, eu não vou implementar o logout. Existe aqui na API esse users logout. Se você invalida, você teria que pegar o token, fazer a requisição para o servidor, ele iria invalidar. Mas como é mais uma requisição do tipo post aqui, ficaria meio redundante para a aplicação, então eu acabei não implementando. E o login, como que o login vai funcionar? Aqui então é a nossa primeira requisição. Então o login aqui, o logar vai receber um usuário e uma senha. E agora vocês reparam que ele retorna um observable, que é um objeto desse assíncrono observer que nós vamos trabalhar, do tipo login. Vocês lembram? Nesse model aqui, o login, que eu criei ID, TTL, então ele vai retornar um objeto desse. Então ele vai pegar, o Angular vai fazer a requisição, vai receber os dados, converter para esse objeto e retornar para o controller, o component no caso. Então a primeira coisa que eu preciso é gerar os parâmetros para requisição. Vocês lembram que para efetuar o login eu precisei passar o username e o password. Se eu olhar aqui, a minha requisição é username e password. Então eu tenho que criar essa string no Angular da mesma forma para enviar para o servidor. Então como que eu faço isso? Eu uso esse objeto JSON.stringify, que esse objeto ele vai converter um objeto JavaScript em uma string num formato JSON. Então eu falo aqui, ó, username, usuário que eu recebi e o password, a senha que eu recebi aqui. E ele gera essa string params. Aí vocês lembram que nós importamos aqui o HTTP e esse HTTP que eu vou usar para fazer a aquisição. Esse método HTTP tem aqueles principais verbos do que nós estudamos, que é o post, o put, o delete, o get e assim por diante, pet, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é chamar o post. Como que eu sei que é post? Novamente, se eu olhar aqui na aplicação, tá aqui que é post.
E basicamente ele precisa de uma URL. Então, nosso primeiro parâmetro é o URL, gerado através daquele URL lá do nosso serviço utilitário. O segundo parâmetro são os parâmetros, que é o usuário e a senha. E o terceiro parâmetro são os headers. Vocês se lembram também no serviço que nós passamos os headers. Então, com esse bloco aqui, nós temos todos os dados necessários para a requisição. Nós passamos aqui a URL, os parâmetros, que são usuário e senha, e os headers, que é o nosso content type, que é application JSON, e caso o usuário já seja autenticado, o token. Nesse caso ele ainda não está, então o token não vai ser passado. E esse objeto ele retorna um observer. E para isso nós temos que registrar dois métodos nele, que é o map e o catch. Tá? O map ele vai ser executado em caso de sucesso, por isso que nós chamamos aqui o extrair dados, e o catch ele vai ser executado em caso de erro, por isso que ele vai chamar aqui o processar erros. Então, basicamente é isso. Configura o que você quer fazer de requisição e registra dois métodos de sucesso ou falha. Então, é bem isso. Se você quisesse usar promises aqui, por exemplo, ao invés de observers, você faria basicamente a mesma coisa, só que aqui você digitaria ponto to promise e aí registraria dois métodos, que seria o then e o error or catch. Mas no nosso caso vamos focar só em observables. Então o nosso serviço ele está pronto, ele vai fazer a requisição e vai retornar um observable para o component. Esse observable, assim que ele tiver a resposta, ele vai notificar o componente para processar a informação. E aqui tem só um sair, que ele apaga do local storage o token. O correto seria fazer uma outra requisição no servidor para invalidar o token. Mas para o nosso caso já vai acabar funcionando, mas o token ainda vai ficar válido. E o método logado que retorna se o token existe. Também o logado talvez pudesse checar pelo TTL, que era aquele time to leave, ver se o token está válido ou não, sistemas mais complexos. Aí, agora o que nós temos que fazer? Configurar o nosso component. O nosso component é inline. Então, bom, novamente eu vou copiar o código lá e eu explico por lá, que eu acho que é mais fácil. Então, nossa autenticação, o login component. Autenticação, login component. Então, o nosso login component, agora eu adicionei uma mensagem de erro que vai estar associada com a view, tá? Então, se eu receber uma mensagem de erro, eu vou exibir essa mensagem de erro como um alert box na página. E eu adicionei uma constraint aqui, um ngIf, que se existir a mensagem de erro, ele mostra o erro, se não existir, ele não mostra. Aqui continua praticamente a mesma coisa, e o que vai mudar é o logar. Porque agora ele vai chamar o login service logar, e o logar ele retorna aquele observable, certo? O padrão observable, ele necessita que você faça um subscribe para ele conseguir te notificar. Então a diferença agora é que quando eu chamar esse lugar, eu vou ter que incluir o método subscribe e novamente passando duas ações para ele, de sucesso ou erro. No caso aqui do subscribe, de sucesso, eu vou receber esse login, que é aquele meu retorno, aquele modo de login, e eu vou chamar um método auxiliar processar login, nós vamos ver aqui embaixo o que ele faz. E no caso de erro, eu só vou setar a mensagem de erro para esse erro aqui. Então ele vai se tiver um erro, ele vai definir essa mensagem de erro. Esse if vai validar como true e a mensagem de erro vai ser exibida.
E no caso de sucesso, o login vai chamar o processar login, que vai setar no nosso local storage o ID, que é o token, e vai direcionar para nossa tela de listagem de aluno. Ok? Então, agora, se eu vier aqui, eu vou primeiro digitar um valor errado. Eu vou digitar senha 123 só, que é uma senha errada. E olha o que acontece. Então, a requisição... eu acho que nós conseguimos até dar uma olhada aqui pelo network. O que que acontece? Vou fazer de novo a requisição. Ó, só para a gente clicar aqui, né, em botão direito, Inspect Element e Network, você consegue verificar o que está acontecendo nas chamadas HTTP. Então aqui, ó, login, reparem que eu recebi um status 401, que é um de não autorizado, e se eu clicar nessa seta, ele está falando, ó, que o login falhou, tá? Então eu mostrei só o resultado. Agora vamos colocar a senha correta aqui. Reparem que agora a senha foi correta. Então ele executou, recebeu o token e redirecionou. E como que eu consigo visualizar esse local storage? Lembra que tem essa aba storage aqui. Aqui eu tô no local storage, token, e meu token está aqui. Então por isso que ele funcionou, ele definiu o token corretamente e aí a nossa aplicação está autenticada. Então esse inspect aqui também ajuda bastante na hora de conseguir fazer o debug, ou entender o que tá, qual o retorno, por que deu erro ou não. Então agora vamos fazer o acesso aos alunos. O serviço de acesso ao aluno. Então, nós vamos criar o serviço que vai ser responsável pelo cadastrar, editar, listar e listar somente um aluno. Como nós vimos na aula anterior, nós vamos focar nesses 4 verbos HTTP, o GET para listar todos os alunos ou listar um aluno por ID, o POST para cadastrar um aluno, o PUT para atualizar dados de aluno e DELETE para remover um aluno. Então eu vou, mais fácil, copiar aqui os dados do aluno service. Então reparem que nós temos que implementar todos esses métodos e aqui tem a implementação deles. Basicamente preciso do HTTP, Observable, HTTP UID Service. Path, alunos, então tudo vai gerar em torno de aluno. O que vai fazer a diferença na verdade são os verbos HTTP, tá? Se eu fizer um post, ele entende que é um cadastro. Se eu fizer um get, ele sabe que é uma listagem. Então, o nosso path base é alunos, que a gente vai utilizar para criar a URL. Aí, importamos aqui, né? Injetamos o HTTP e o HTTP útil. Vamos começar aqui pelo listar todos. Também retorna um observable, aluno, só que agora é uma array. Então, isso aqui ele é aquele modo generic, né? Um generics que você informa qual tipo de retorno que você vai receber. No caso do login, nós passamos que o objeto login seria adicionado. Agora nós vamos falar que nós temos uma array de alunos. E com isso o Angular vai saber como pegar aquele JSON e converter para esse objeto. Então, eu estou listando alunos, eu espero que me retorne uma lista de alunos. A requisição é muito parecida com a do que nós temos no login, só que agora eu estou usando aqui o verbo get. Novamente, primeiro parâmetro, path, URL. O get, ele não tem aqueles parâmetros que nós enviamos no post, ele é uma requisição simples. Então, ele não tem aquele parâmetros. Você já vai direto para o headers. Então, ele é o modo mais simples de requisição, é o get. Você só passa a URL e os headers. E o retorno é exatamente o mesmo, map o cat, chamando de extrair dados e processar erros. Cadastrar aluno.
ele retorna um aluno. Isso porque a nossa API, quando eu cadastro o aluno, ele me retorna o aluno novamente. Pode variar de API para API. Aqui sim eu preciso, como esse cadastrar será um post, eu vou precisar fazer o que nós fizemos no login. Então, eu vou criar aqui o JSON Stringify aluno. Então, esse Stringify tem essa inteligência de pegar um objeto aluno e mapear ele, gerar uma string completa com os dados corretos, que seria o nome, o e-mail. E aí, o nosso post passa o URL, os parâmetros, headers e o retorno é o mesmo. Extrair dados, processar erros no map e cat. Então, vocês reparem como são todos iguais, o que muda é praticamente o verbo. Atualizar, mesma coisa. Stringify do aluno. A diferença aqui é que ele vai ter o ID também, muito provavelmente. O URL é a mesma. O que mudou aqui é o put, mas o put e o post eles são, em questão de parâmetros, são iguais. Então, URL, parâmetros, headers. A diferença é que esse objeto, o aluno agora vai ter o ID para ele saber quem que ele tem que atualizar. Mapcat para processar os dados, extrair os dados e processar os erros. Excluir. Excluir, ele usa o método o delete. O delete ele também ele é mais simples, ele é parecido com o get. Você não precisa passar aquela rede de parâmetros. Então, você vai gerar aqui a URL, só que ele pede o ID na URL. Então, ele path, a gente concatena aqui um barra ID e manda ele gerar o URL. Então, vai ficar a nossa API barra alunos barra delete barra o ID. 1, 2, 3. Então, passo o URL, headers, retorno o map e o cat. E por fim, o buscar por ID, que ele é igual o listar todos, com a diferença da URL que também tem o barra. E ele retorna só um aluno, não uma rede de alunos. Então, ele vai fazer um get, mesma coisa, URL da API barra alunos barra o ID. Então, esse barra ID vai falar, se tiver um ID, a API vai saber que ele vai retornar somente um aluno, se não tiver, ele sabe que ele tem que retornar todos. Novamente o map e o cat aqui. Então, o nosso serviço está aqui, está pronto. Muito simples, agora acho que ficou mais claro porque que eu extraí aquele HTTP útil. Imagina se eu tivesse que cadastrar aqui esse processar, extrair headers e útil em todos esses métodos, em toda a minha aplicação, seria muito complicado. Então, deixei aqui no mínimo possível. E vamos então continuar. Então agora, quando nós temos nosso serviço, vamos focar na listagem de alunos. Então, primeira coisa é o nosso component. Então, aluno listar component. Fechar um pouco aqui as abas. Então, alunos, aluno listar component. Nós temos que implementar esses métodos aqui embaixo, que é o que nós vamos fazer agora. Muito parecido com o login. Então, nós vamos importar aqui algumas questões e mantenho aqui a lógica é muito parecida com a anterior. A diferença, eu também adicionei aqui essa mensagem de erro, eu vou adicionar em todas as classes. O listar todos vai chamar o listar todos, lembra aquele subscribe, alunos. O que eu vou fazer quando eu receber minha rede de alunos? Eu tenho aqui uma rede de alunos na classe, que é o que está na minha view para listar. Então, esse alunos é o alunos que o Angular vai gerar e retornar do servidor. Eu vou somente atribuir para esse minha rede de alunos os alunos que eu recebi do servidor. E o Angular automaticamente vai notificar isso aqui, vai saber que ele tem que mostrar na tela, renderizar a tabela. No caso de erro, para todos eles eu vou fazer isso aqui, somente adicionar a mensagem de erro. Então, eu quero que no meu ng init ele chame o listar todos, então vai carregar a minha página,
o listar todos vai chamar, vai carregar todos os alunos do servidor e exibir na tela. E essa tela também tem o excluir. Então, quando eu clicar em excluir, ele vai chamar esse on excluir. Isso aqui é associado àquela modal ainda, né? E basicamente ele vai chamar o serviço excluir, passando o ID excluir. Porque lembra que ele precisa gerar o URL para fazer o delete API alunos barra ID. E aqui no meu caso, no caso de sucesso, eu vou chamar o listar todos de novo. Em caso de erro, ele exibe o erro. E eu invalido aqui o ID excluir, que eu já excluí o meu aluno. E o listar todos é para ele renderizar a tela de novo, a listagem de alunos, sem o aluno que eu acabei de excluir. Então, bem simples. A lógica está muito parecida, é esse subscribe que mudou. Agora, em todos os componentes, o que muda é o subscribe. E eu vou adicionar esse alert aqui. Então, view alunos listar. Deixa eu confirmar, tá? Aqui embaixo, então em caso de algum erro, ele exibe. Bom, aqui não vai dar para ver nada ainda, porque não tem nada cadastrado, e quando nós implementarmos a tela de cadastrar, a gente vai conseguir visualizar ele funcionando. Tela de cadastro. Novamente, vou copiar aqui. Agora, alunos cadastrar component. Também vou implementar esse método cadastrar, que é muito simples. Então, no meu Nginit eu só vou instanciar um aluno para não deixar um objeto vazio, senão o Angular vai reclamar, ele não vai conseguir fazer o bind. Meu cadastrar vai chamar o cadastrar do aluno service, passando o aluno que eu quero cadastrar, e o subscribe vai fazer o quê? Em caso de sucesso, ele vai retornar o aluno, mas eu vou ignorar, não vou fazer nada com esse aluno. Eu só simplesmente vou direcionar para a tela de listagem. E no caso de erro, ele vai exibir o erro na tela. Então ele me retorna aqui um aluno, mas para o meu modelo de navegação de aplicação, ele não tem utilidade nesse momento. Eu só quero que ao cadastrar ele redirecione para a tela de listar. Então é exatamente essa ação que eu estou tomando aqui. É importante que essa ação, vocês veem que ela é meio que única, né? Você não consegue colocar um bloco, muita coisa aqui. Então, se você tem uma ação de uma linha, é normal, é perfeito você colocar aqui somente a instrução por processamento. Agora, caso você tenha que executar várias tarefas, como nós fizemos no nosso login, é melhor você criar um método e chamar aquele método aqui, que foi o processar login que nós criamos. Então, cria o processar login e executa ele à parte. E só chama o método aqui para não deixar esse subscribe muito complexo. E, novamente, tem aquela mensagem de erro aqui. Então, eu vou adicionar também aquela mensagem de erro no cadastrar.html. Eu adiciono aqui mensagem de erro. Ainda está funcionando, já tenho a tela de cadastrar, mas eu ainda não vou cadastrar. Vou implementar as outras telas antes. A tela de editar. Vamos ver como que a tela de editar vai ficar. Vou fechar um pouco aqui. Então, aluno editar. Bom, o editar, o que ele precisa fazer? Ele precisa, quando inicializar, ele precisa carregar um aluno. Então, aqui vocês lembram que nós obtivemos o ID, né? Estudado na aula anterior das rotas. Então, nós criamos um aluno e mandamos buscar o aluno por ID. E, ao retornar o aluno, eu vou falar que esse aluno é igual ao aluno. Esse aluno, que é o aluno que vai popular o meu formulário já, trazer na tela de edição os dados do aluno que eu vou editar já pré-populados.
E aí, quando eu clicar em atualizar, aí sim ele vai executar aquele put passando o aluno. E como nós fizemos em cadastrar, ao editar um aluno e pegar o retorno, eu redireciono para a tela de listagem de dados. E novamente a mensagem de erro aqui. Então eu tenho que adicionar a mensagem de erro no editar também. Então nós vamos implementar agora por último visualizar e aí nós já vamos testar toda a aplicação. Então, último, tela de visualização de alunos. Também vou implementar aqui. Na verdade, o visualizar ele só vai implementar o ng-init, né? Ele vai pegar o ID pela URL, que está no roteamento, instanciar o aluno, fazer a busca por ID passando o ID, e no retorno eu pego esse meu disaluno e defino como aluno e ele já vai exibir na tela. É o mais simples de todos aí. E ele também pode ter aqui o mensagem de erro, caso algo dê errado. Então, com isso nós implementamos todas as telas. Vamos testar então a aplicação. Então eu quero cadastrar um aluno. Então eu vou cadastrar aqui fulano, e-mail dele fulano@gmail.com. Vou clicar em cadastrar. Então reparem o que aconteceu. O cadastrar foi executado, foi enviado uma requisição post para o servidor e num retorno com sucesso eu fiz um redirecionamento para a tela de listagem e apareceu aqui fulano@email. Se eu quiser cadastrar mais um, cadastrar aqui marcio@com. Novamente, cadastrou mais um. Quais as outras opções? Eu quero editar. Vou clicar aqui em editar. O que aconteceu? Ele pegou o ID aqui pela URL, esse 1, fez a requisição no servidor, obteve o aluno, populou meu objeto aluno, o Angular populou o form aqui com os meus dois dados. Aí, se eu editar aqui, fulano e tal, e de atualizar, repare que ele atualizou aqui, ok? Eu tenho também o visualizar, que por algum motivo está gerando erro. Eu estou com algum erro aqui no meu mapeamento do listar. Provavelmente é com esse meu index. Eu esqueci de alterar aqui. Na verdade, esse meu index está errado. Aqui eu estou passando o index 0, só que deveria ser o aluno.email. Ou melhor, aluno.id. Vou excluir também. Agora sim, agora está funcionando correto. Eu estava usando esse index do for, que agora não faz mais sentido, porque agora eu tenho o aluno.id. Então, no nosso visualizar, eu tenho aqui o aluno.id. No editar também eu substituo por aluno.id. E o excluir também aluno.id. Então, se eu vier aqui Márcio, clicar em editar, aqui, passo por aqui Márcio Souza, atualizar, está funcionando. Se eu clicar em visualizar, então reparem aqui embaixo na URL, ó, visualizar /2 ou visualizar /1.
Então clique em visualizar, tá aqui, nome, Márcio Souza, Márcio@casado. Voltar, excluir, vou excluir esse primeiro. Então excluir aluno, sim. O que aconteceu aqui? Fez uma requisição delete para o servidor, recebeu o retorno, chamou o listar dados e ele renderizou a listagem de novo. Então, com isso nós completamos essa aula. Nós criamos aqui um CRUD completo, movemos aqueles dados locais, né, gravados somente no Session, para um servidor realmente, uma API remota. E é isso. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre build, como fazer assim uma modificação, preparar mais a aplicação para colocar em produção, que vai ser a última aula desse curso. Então eu vejo você lá. Muito obrigado. Até lá.